Estudo dos capítulos 15 e 16 do Apocalipse. Os 7 flagelos. Olá! Graça e paz a todos. Seja bem-vindo ao estudo dos capítulos 15 e 16 do Apocalipse. Hoje estudaremos os 7 flagelos, ou as 7 últimas pragas como alguns gostam de chamar. Quando terminamos o capítulo anterior, falamos sobre o que aconteceria com os ímpios que adorassem a besta e recebessem os seus sinais, já dando uma introdução a esse assunto que estudaremos agora. Veja o que diz o primeiro verso do capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Apocalipse 15, 1. Esses últimos flagelos indicam a saída de Jesus do santuário celestial. Esses 7 anjos são a consumação da cólera de Deus, e logo após esses flagelos é a vinda de Cristo. Então o assunto é bem relevante. Veremos o que podemos aprender com o estudo de hoje. Vamos começar. O capítulo 15 é uma introdução aos flagelos que começam no capítulo 16. Mas tem alguns versos do capítulo 15 que gostaria de ler com vocês. Vamos aos versos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Apocalipse 15, 5 e 6. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Apocalipse 15, 8. O que está acontecendo nesses versos é o que citei anteriormente. Assim que Jesus sai do santuário celestial, o santuário se enche de fumaça, e 7 anjos estão à espera, para lançar os 7 flagelos sobre a terra. Ninguém pode penetrar no santuário enquanto não for derramada as 7 taças. E Jesus voltará à terra, assim que for derramada a última taça do último anjo. Perceba que, como Jesus não está mais no santuário, indica que todos os casos já foram resolvidos. E ele não poderá interceder por mais ninguém. Porque tão logo seja derramada a última taça, ele volta à terra para buscar os justos e lhes dá o galardão. Falamos anteriormente sobre o selamento de Deus, e esse selo é um selo de proteção justamente para esse momento. Porque os salvos não receberão as pragas, essas pragas são apenas para os que aceitaram o selo da besta. Agora vamos entender o que acontece com os 7 flagelos. Primeiro flagelo. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Apocalipse 16, 2. Nessa primeira praga se confirma quem será atingido por ela. Quem tem a marca da besta e adora a sua imagem. Essas úlceras malignas e perniciosas, vai ser algo parecido com a lepra que atingiu Jó, que tinha que se coçar com cacos de telha. Algo parecido acontecerá com o derramamento dessa taça. Segundo flagelo. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Apocalipse 16, 3. Essa praga é literal, mas não é universal. Porque o planeta Terra é formado por 3/4 de água, e se os oceanos se transformassem em sangue, ficaríamos sem oxigênio para respirar. E a Bíblia informa que na volta de Jesus os ímpios estarão vivos. Sendo assim, não pode ser em todos os oceanos, mas seria local, ao invés de universal. Alguma parte dos mares seria atingida. Terceiro flagelo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente, ó Senhor Deus, Todo-Poderoso,
verdadeiros e justos são os teus juízos. Apocalipse 16, de 4 a 7. Mais uma vez, essa praga não pode ser universal. Pela mesma razão que vimos na segunda taça. Se todas as fontes de água potável da terra se transformarem em sangue, a humanidade viveria poucos dias, e não é isso que a Bíblia ensina a respeito da volta de Jesus. Quando ele voltar, tanto ímpios quanto justos estarão vivos. Então também seria uma praga local, e a Bíblia não revela onde seria. Outro detalhe importante dessa taça é que onde for atingido, os ímpios não terão água potável para beber, e no desespero por falta de líquido, levarão eles a tomarem sangue, assim como diz no texto. Por derramarem sangue de santos e profetas, são dignos disso. Então essa profecia não pode ser aplicada aos que mataram os cristãos no passado, vai ser sobre os ímpios que fazem isso nos dias de hoje. Lembra que no final do vídeo passado, eu falei que ainda tinham cristãos sendo perseguidos e mortos, por causa da palavra de Deus em alguns países? São esses que provarão desse sangue. E para os justos não faltará água, e nem terão necessidade de nada. Quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor, e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, 8 e 9. Nesse flagelo, teremos o sol aquecido a uma temperatura quase que insuportável, a ponto de queimar os homens com intenso calor, e eles irão blasfemar contra Deus, e nem dessa forma eles darão glórias a Deus, e nem se arrependerão. Dá para imaginar a situação dessas pessoas? Eles estarão com úlceras, sem água para beber, e agora o sol queimando a pele. E Cristo já estará fora do santuário, não terão um intercessor pelas suas causas, e o Espírito Santo não estará mais atuando, sendo que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que eles blasfemam contra Deus. Porque não há mais a ação do céu em favor deles. Será um tremendo desespero. Mas lembrando que isso só acontecerá com os ímpios. Com os salvos não acontecerá nada, porque estão selados com o selo de Deus e Ele os protegerá. Existem pessoas ensinando que haverá um tempo de tribulação para a igreja, e haverá um tempo de oportunidade para se arrependerem, depois desses acontecimentos. Isso é um engano terrível. Porque o tempo de se arrepender é hoje, antes que Cristo saia do santuário. Após a saída dele do santuário, acaba o período de intercessão para a humanidade. Não haverá mais como se arrepender. Quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas obras. Apocalipse 16, 10 e 11. Duas coisas importantes nessa quinta praga. Eles ainda estavam sentindo as consequências da primeira praga, que eram as úlceras, que nos mostram que as pragas serão sucessivas, e que continuaram blasfemando contra Deus e nem se arrependeram. Porque o Espírito Santo não estava mais trabalhando em seus corações, e Cristo já tinha saído do santuário. E o que diz respeito ao trono da besta, será onde os ímpios adorarão o falso Cristo, o próprio Satanás, que se passará por Cristo, fazendo prodígios e milagres antes de caírem os 7 flagelos. E várias igrejas se unirão em torno desses falsos ensinos e cairão junto com ele. Sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Apocalipse 16, 12. Aqui temos uma referência de quando Babilônia foi derrotada pela Medo-Pérsia, aonde Ciro desviou as águas do rio Eufrates e conseguiu entrar em Babilônia e derrotá-la. O rio Eufrates era o que alimentava a Babilônia e agora, como se trata de uma Babilônia espiritual, que é a confusão das igrejas, o que alimenta essas igrejas são o falso Cristo e os falsos ensinos. Isso que será secado, para a vinda de Cristo. Sétimo flagelo. Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo:
feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Apocalipse 16, versos 17 e 18. A sétima praga coincide com a abertura do sétimo selo. Estão lembrados? Quando os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares e o céu se enrolou como um pergaminho. Esse é o início dos fenômenos sobrenaturais da volta de Cristo. Veja o que diz os últimos versos do sétimo flagelo. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Apocalipse 16, de 19 a 21. Deus dará o cálice do furor da sua ira, porque se lembrou da grande Babilônia e de seus enganos. Um detalhe interessante aqui, é essa chuva de pedras que caem do céu que pesam cerca de 1 talento. 1 talento equivale a um peso aproximado de 40 quilos. Imagina uma chuva com pedras desse peso, caindo sobre os homens. E eles ainda continuarão blasfemando contra Deus. Veja como a falta do Espírito Santo em nossas vidas é terrível. O arrependimento é uma ação dos céus. Sem o Espírito Santo, não é gerado arrependimento em nossos corações. Será uma verdadeira tragédia. Oro para que estejamos do lado certo dessa batalha. Que o Senhor nosso Deus nos guie e nos conduza em segurança, até a sua volta. Terminamos aqui mais um capítulo do livro do Apocalipse. Hoje, tentei mostrar superficialmente o que acontecerá quando forem derramadas as taças desses flagelos. Existe uma ordem cronológica dos acontecimentos, e como eu disse em outros vídeos, não tem como se estudar um assunto tão complexo como esse, em apenas 10 minutos, isso é conteúdo para meses. Mas tento trazer os pontos mais importantes, para despertar a sua curiosidade e interesse pelo que a Bíblia pode nos ensinar. Espero ter alcançado meu objetivo hoje, e nos encontramos no próximo estudo. Graça e paz a todos. Até mais, e tchau.